Boa tarde, Eric, mais uma vez, e a todos que nos acompanham aqui na Globo News. Pois é, atualmente, essas 380 pessoas que estão fazendo, né, essa transição de gênero gratuitamente no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, desse total são 100 crianças de 4 a 12 anos de idade, 180 são adolescentes de 13 a 17 anos e 100 pessoas são adultos a partir dos 18 anos. E a transição de gênero, ela tem várias etapas, né? É um procedimento de bloqueio hormonal, uma hormonização que acontece depois e, em alguns casos, chegam à cirurgia da redesignação sexual. E a procura pelo atendimento na rede pública é tão grande que esse ambulatório do Hospital das Clínicas, que é chamado Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do HC da USP, ele foi obrigado a encerrar temporariamente as inscrições por não conseguir atender a demanda. Olha, atualmente mais de 160 famílias que têm filhos, crianças e adolescentes que se identificam como transgêneros estão na fila de espera, aguardando vagas aí para passarem pela triagem, que é feita por uma equipe multidisciplinar, todo um processo muito delicado, né? E para a gente lembrar, né, esse dia da visibilidade trans que ocorre hoje, domingo, o G1 conversou com alguns transgêneros que estão em busca ou que conseguiram passar por processos como o bloqueio de puberdade, por exemplo, a hormonização cruzada e a cirurgia de redesignação sexual. E eles conversaram com as irmãs gêmeas Sofia Albuquerque e Mayla Feb, que chegaram a fazer o procedimento de transição numa rede particular, né, para conseguirem ter o corpo adequado ao gênero com a qual elas se identificam, que é o feminino. E elas contam como foi a transição, os desafios desse momento delicado. Vamos ouvir. Eu descobri por volta dos 14, 15 anos, que foi quando eu comecei a terapia hormonal. Foi assim, descobrindo, mas eu precisei de muito apoio psicológico, porque eu não me aceitava, ainda faço terapia até hoje, porque é super importante e fundamental fazer mesmo depois da cirurgia. E foi assim que eu fui me aceitando, porque a terapia não é pra você ter certeza que você quer a cirurgia, é pra você se aceitar melhor. Quando criança, eu não entendia ao certo. Eu não entendia direito o preconceito. A partir dos, meus 8 anos pra cima, até meus 14, eu começava a não entender mais o meu órgão genital. Então isso me dá uma disforia tão grande nessa época, porque eu não entendia ao certo. Então até pesquisar, entender mais qual seria a dificuldade de implementar a educação sexual. Você não está ensinando ninguém a ser alguém do mundo LGBT. Nunca é tarde demais para ser quem a gente quer ser e ser feliz. Realmente, é muito importante nesse momento, né, a família estar muito próxima, né, porque geralmente isso acontece na fase da infância, né, com a criança pequenininha que não se vê ali no espelho como nasceu. Então, em muitos casos, os pais são os primeiros a precisarem estar ao lado, observando e abrindo uma porta para que esses filhos comecem a falar a respeito do que incomoda. Né, isso é muito importante. Eu acho que a quebra do preconceito nesse lugar, né, é o principal, é o que vai abrir portas, enfim, para conseguirem caminhar e até chegar nesse ponto de conseguir fazer um procedimento. A respeito da cirurgia de readequação, o médico José Carlos Martins Júnior, que operou essas gêmeas que acabaram de falar, explicou que nem sempre ela é necessária, nem sempre a cirurgia é necessária. Não é preciso se submeter ao processo da transição para ser considerado uma pessoa transgênero. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres trans. E na psiquiatria, os especialistas reforçam que a transexualidade não é uma doença. Então é importante a gente ouvir os especialistas também. A seguir a gente mostra então a fala do médico que operou a Sofia e a Mayla e do psiquiatra Alexandre Sadé, coordenador do ambulatório no HC. Vamos ouvir. Mais de 95% da população de mulheres trans é feliz com o seu órgão genital. Por quê? Porque a identidade de gênero não tem relação com a orientação sexual. Eu posso ter uma mulher trans que é homossexual, que é heterossexual, que é bissexual,
Então aquela ideia que o leigo tem, que o sonho de uma mulher trans é fazer uma redesignação sexual, isso deve cair por terra. Isso tem que partir da vontade da paciente. É importante falar que a questão trans, a transexualidade ou qualquer variabilidade de gênero não é considerada uma doença, mas é importante o diagnóstico no sentido de viabilizar e autorizar uma intervenção médica que se faça necessária, desde hormonização até cirurgia.